Se você estiver seguindo as instruções do curso, você está agora com a planilha Excel, que é a base do trabalho do curso, e ela tem 3 abas. A aba de exemplos, que é a que nós vamos ver agora. Depois tem a aba a preencher, que você vai utilizar ao longo do curso, tem o mesmo formato da aba de exemplos. E depois tem a aba das 4 etapas a percorrer, que vai ficar ser explicada mais lá no final do curso. Então, por favor, tenha aí a sua mão ou na sua tela a aba de exemplos. Você vai ver que ela tem 5 colunas. Cada coluna tem um título em amarelo e um subtítulo em verde. E a passagem de uma coluna para outra é feita pelas 4 linguagens dessa primeira etapa do curso, que estão com setas em abóbora. Então, a primeira coluna chama-se Minhas Queixas. Começo com queixas, me queixando. Então, está escrito ali no subtítulo: que coisas eu gostaria que acontecessem com mais ou menos frequência no meu trabalho ou em minha vida. Então, é uma lista de queixas que vai aí na primeira coluna. Depois, na segunda coluna, são os comprometimentos ou valores luminosos subjacentes às queixas. Quando eu tenho uma queixa, eu tenho alguma coisa legal por baixo dela. Então, estou comprometido com o valor ou a importância de, é um valor luminoso. Depois, o que faço ou deixo de fazer, assim desonrando meus comprometimentos, na terceira coluna. São ações e omissões conflitantes com os valores da coluna anterior, ou seja, como é que eu boicoto a segunda coluna? É o que está escrito na terceira. Na quarta coluna são os comprometimentos opostos, são valores ocultos, e eles se opõem aos da segunda coluna, porque eles não são valores luminosos, eles são valores que causam desconforto e medo. E finalmente, na quinta coluna, premissa tomada como verdadeira, mas que pode ser falsa. Essa daí que é a coluna do pensamento oculto ou premissa falsa. Para poder entender como é que elas funcionam rapidamente, vamos pegar o segundo exemplo. Lá na primeira coluna, a queixa está assim: quero deixar de ser a mãezinha de meu pessoal e poder crescer. Quero que tomem mais iniciativas, que me procurem menos para as pequenas decisões e cresçam. Então, parece ser aí um supervisor um pouco sobrecarregado de trabalho. A segunda coluna é um valor luminoso embaixo dessa queixa, alguma coisa positiva. Dar suporte aos meus subordinados para terem mais iniciativa individual e o meu crescimento profissional. Então esse é o papel da primeira linguagem. Em vez de você ficar só na queixa, você localiza o valor luminoso subjacente a ela. Por exemplo, se você tem uma queixa do tipo quero deixar de fumar, o valor luminoso poderia ser mais saúde, por exemplo. Então a primeira linguagem não fica só na queixa, localiza também o valor luminoso. Na terceira coluna está o boicote que ela faz a esse valor luminoso de dar suporte aos subordinados e crescer profissionalmente. Ela diz assim: quando me pedem para eu me envolver, eu não me recuso. Não delego tanto quanto poderia. Quero sempre me envolver ao invés de encaminhar as questões através de outro subordinado competente. Então, a terceira coluna são as ações ou omissões, como diz lá no subtítulo, que essa pessoa faz para boicotar o valor luminoso da segunda coluna. Ela é convidada aí a entender qual é a responsabilidade nela, ou a responsabilidade dela, para que os valores luminosos da queixa não sejam realizados. Não é que ela é totalmente responsável, é a parte da responsabilidade dela. Então, ela diz assim: quando me pedem para me envolver, eu não me recuso. Não delego tanto quanto poderia. Quero sempre me envolver ao invés de encaminhar as questões através de outro subordinado competente. Então, a segunda linguagem, que passa da segunda para a terceira coluna, mostra que
nós temos responsabilidade em não honrar os valores luminosos da segunda coluna. A quarta coluna são comprometimentos opostos. Como eu já falei, né? Valores ocultos que causam medo ou desconforto. Então, se pergunta para ela, na terceira linguagem, passando da terceira para a quarta coluna, o que te leva a boicotar? Então ela diz assim: não permitir que se sintam abandonados, não se sentirem felizes comigo, não permitir qualidade de trabalho inferior à que eu produziria, mesmo que eu desautorize o meu pessoal. Então, nesse momento, ela chegou num ponto crucial do exercício, em que ela mostra uma queixa e um valor luminoso, e ao mesmo de um lado, e do outro lado, o boicote e o valor sombra, o valor oculto, o valor que causa medo ou desconforto. Então você pode ler da direita para a esquerda. Para que a qualidade do trabalho não seja inferior à que eu produziria, eu não delego, me envolvo e não peço para encaminhar através de outros subordinados, faço o boicote, portanto, não honro os comprometimentos luminosos e mantenho a queixa intacta. Esse é o chamado equilíbrio autoimune pelos autores. Ou seja, você tem uma queixa e tem um valor luminoso, mas como você tem também um valor sombra, você boicota. Então a sua queixa não vai ser resolvida nunca. E isso é uma coisa muito humana, porque nós somos pessoas que têm contradições internas. De um lado, você quer fazer a mudança, de outro, você tem medos e desconfortos que impedem a mudança. Então essa é a função da terceira linguagem, né? Mostrar que, embora você queira mudar, tem valores não luminosos, valores ocultos que boicotam, que levam você a boicotar a mudança. E na quinta coluna está a premissa falsa, o pensamento oculto negativo, que causa dano. Se diz assim, para a pessoa que está respondendo, o que acontece se o que você tem medo na coluna 4 acontecer? Ela tem que responder isso na coluna 5. Então ela diz: se a qualidade do trabalho cair pela delegação de autoridade a um nível inferior ao que conseguimos quando estou no controle, que então eu seja considerada um fracasso. Então é essa que é a premissa falsa. Porque um ou outro erro dela da equipe não vai transformá-la aos olhos dos demais em um fracasso. Então, quando a gente chega nessa premissa falsa, a gente pode agora, daqui para diante, lidar com ela e não deixar mais que ela nos prejudique, como é o caso dessa equipe, em que a subordinada, a supervisora, vive sobrecarregada. Esse é um caso leve de premissa falsa. Tem premissas falsas que atrapalham uma pessoa ao longo de uma vida inteira, não só dela consigo mesma, mas nas relações que ela tem com os demais. Então aqui é uma coisa leve. Quer dizer, ela não vai ser considerada um fracasso só por causa de um ou outro erro. Mas esse pensamento oculto, essa premissa falsa, é que mantém as 4 colunas à esquerda equilibradas. Então esse é um pequeno exemplo de como funciona. Eu não espero que você aprenda tudo agora. Você vai chegar nessas 5 colunas várias vezes ao longo do curso. De momento eu peço apenas que você agora pegue essa planilha de exemplos que está na sua mão e brinque com os 3 primeiros exemplos. Nós vimos o segundo. Leia da esquerda para a direita e da direita para a esquerda para se familiarizar com o instrumento. O começo é um pouquinho chatinho, você se sente um pouco desconfortável, como quando você está aprendendo a andar de bicicleta ou tocar um instrumento novo, mas rapidamente e ao longo do curso, trabalhando com os exemplos, ou melhor, com a planilha a preencher, você vai ficar à vontade. Ok?